Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Helder Fernandes de Oliveira. A gente está tendo um contato agora nesse tempo agora pelo ambiente virtual e hoje, dando continuidade àquilo que estava previsto no nosso plano de ensino, hoje nós vamos falar da justificativa e a hipótese de um trabalho científico. Então, nós vamos aprender hoje a importância da gente escrever a justificativa dentro de um projeto, bem como a elaboração da construção de uma hipótese. Então, como objetivos da nossa presente aula, que é sobre hipótese justificativa, a gente vai reconhecer como ocorre a construção da hipótese, né, e das justificativas do trabalho, e como que a gente elabora tanto a hipótese como a justificativa. Apesar de serem duas palavras que se assemelham, elas são distintas no momento que a gente vai escrever. Cada uma tem a sua finalidade dentro de um trabalho, então não são sinônimos. Então, inicialmente, eu sempre gosto de citar essa frase do Einstein, né? Uma boa pesquisa, né? O que seria uma boa pesquisa, né? Einstein, numa frase clássica, já dizia que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. E partindo dessa frase emblemática que o Einstein disse há alguns anos atrás, o que seria uma boa pesquisa? O que seria uma boa pesquisa? Né? Eu estou fazendo o meu TCC, o que o meu TCC seria interessante? Né? Ele é interessante em quê? Ele é uma boa pesquisa? Né? E, basicamente, uma boa pesquisa seria aquilo que responde a uma boa pergunta clínica, uma boa pergunta de uma situação da realidade odontológica. Né? Então, se a sua pergunta responde a algo da clínica, algo que o clínico se depara e está tendo alguns problemas, e você propõe um experimento no sentido de melhorar essas características, esses problemas, eu diria que essa pesquisa ela tem um objetivo bem definido, bem estruturado, que vai resolver alguma situação que o clínico se depara. Então, se a gente entra no campo da pesquisa, né, o que seriam os objetivos de eu fazer uma pesquisa? Eu acredito que hoje, não somente a parte clínica, né, mas a parte da pesquisa, as duas integradas, ela faz todo sentido. Né? Então, a pesquisa, ela melhora a qualidade de vida da população. Né? Nós estamos em tempos de coronavírus, aí, por exemplo, e que a gente precisa, acima de tudo, que a pesquisa nos ajude a melhorar a qualidade de vida da humanidade, por exemplo, que vive uma situação bem peculiar, né, na atual fase. E, acima de tudo, também, formar profissionais de excelência. Eu sempre digo com alguns alunos que sigam, né, as orientações de pesquisa, participem dos projetos de iniciação científica, porque esses conhecimentos adquiridos com a pesquisa, aliado aos conhecimentos da graduação como um todo, te ajuda na busca da excelência. Você começa a descobrir por que alguns problemas ocorrem, começa a mudar condutas, começa a ter outros comportamentos diferentes, porque você teve uma investigação dentro de uma estruturação de pesquisa. Então, nesse sentido, melhoria da qualidade de vida, o olhar da óptica docente. Né? E nesse prisma, eu gosto de sempre mostrar, né, formar profissionais de excelência. Eu gosto de fazer algumas fotos, né, de alunos da clínica. Eu diria que vocês têm um grande futuro pela frente, uma grande instituição que nos ampara, que nos oferece condições fantásticas de trabalho, e que a curiosidade ela deve nortear todo o campo da pesquisa, desde você ver alguma coisa e ter curiosidade em investigar, né? Então, ele melhora, acima de tudo, a qualidade de vida da população e formar profissionais de excelência. São dois nortes da pesquisa. Então, se a gente vê alguns aspectos, a gente pode se deparar com alguns casos de alunos da graduação realizados na clínica odontológica de ensino, na nossa clínica odontológica de ensino. E a gente vê casos extremamente bem realizados, né? Ou seja,
contemplou essas duas características, melhorou a qualidade de vida e formou profissionais de excelência. Baseado em quê? Baseado em protocolos clínicos pré-definidos pela pesquisa. Então, a gente estrutura as nossas condutas baseada num método científico que foi testado, comprovado, e que nos norteia nas nossas tomadas de decisões. Então, nesse sentido, o foco da pesquisa, o que seria o foco da sua pesquisa no seu TCC, por exemplo? O foco da pesquisa ele poderia resultar, né, em produzir resultados, né, e esses resultados baseados em um problema que você detectou, né? Qual que é o problema que você está investigando? O que a sua pesquisa traria de importância no sentido de esclarecimentos de coisas que estão acontecendo? Então você pode ver essa imagem de uma fumaça que às vezes muita coisa está nebulosa e às vezes a sua pesquisa de TCC, que pode depois virar uma coisa mais ampla, né, pode partir depois para um mestrado, quem quiser seguir essa carreira, ela começa nessas investigações primárias. Então, às vezes, muita coisa que está obscura, ela possa ser clareada com resultados das suas pesquisas. Então, o foco na pesquisa ela torna-se fundamental. E nesse sentido, o que é importante a gente mencionar? Que na pesquisa, principalmente na endodontia, um exemplo disso, né, a gente tem que centrar em 3 pilares. Né? A gente tem que pensar o que a pesquisa pode trazer de melhorias para o paciente, o que a pesquisa pode trazer no sentido de formar um profissional mais bem capacitado, e o pesquisador em si. Então, o pesquisador ele tem que estar alinhado também com os problemas que o clínico se depara, o profissional, no sentido dos problemas que o clínico, né, se depara diante do paciente, por exemplo. Então tem que ter esse alinhamento, né? Não pode ter um pesquisador isolado, que não conheça dos problemas clínicos que estão ocorrendo, e algo que justifica, né? Ele está no laboratório. Ele está no laboratório, às vezes, para fazer alguma coisa que precisa de alguém para investigar e mostrar qual que seria o melhor protocolo de uma doença, por exemplo, o melhor tratamento, a melhor conduta e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui de algumas imagens, né, que são detectadas. Aqui a imagem de exemplifica algumas fraturas de instrumento endodôntico, né? Então, essas fraturas de instrumentos nos leva a grandes problemas clínicos, né? E às vezes o clínico pode ter uma fratura de um instrumento endodôntico por falha técnica, ou às vezes não é por falha técnica. Você pode às vezes se deparar com uma fratura que não houve tantos esforços assim, né? Então, eu estou exemplificando que a fratura desses instrumentos, eles podem gerar grandes problemas, geram grandes problemas, né? Como é que eu retiro esse instrumento? Esse instrumento pode permanecer no canal, por exemplo, né? Então, por que o instrumento endodôntico fratura? Se ele está fraturando em algumas situações, por que ele fratura? Então, baseado numa boa pergunta, como eu falei lá atrás, eu posso elaborar agora uma pergunta de pesquisa. Cara, eu vou investigar agora por que um instrumento endodôntico fratura. E existem mecanismos de fratura de instrumento que eu devo investigar. Então, eu posso partir a minha pesquisa por esses aspectos, né? Aqui a gente vê muitos erros, né? Erros grosseiros, né? De profissionais. Então, exemplos que às vezes, e se esse instrumento endodôntico, enquanto está dentro do canal, é uma situação, mas se ele estiver fora do canal, né? E tudo isso nos leva a questionamentos. Eu acho que a partir de problemas que se detectam, não somente às vezes de ordem técnica, mas que pode acontecer, pode vir a levar uma elaboração de um projeto de pesquisa para investigar o porquê que ocorrem essas situações. Então, conforme vocês receberam, né, aquele modelo do CPQO, você tem partes constituintes do seu projeto. Então, onde está destacado aqui, destacado aqui em cinza, justificativa e hipóteses, né? E hoje, basicamente, é o tema da nossa aula. Aqui eu dei um exemplo de duas orientadas minhas, né?
que estudaram justamente a superfície dos instrumentos endodônticos, por exemplo. Então, qual que era a ideia dessa pesquisa? A gente pegou alguns instrumentos rotatórios e antes do uso, antes de usar, ou seja, ela vem de fábrica e a gente queria analisar como é que eles vinham de fábrica, se tinha defeitos, se eu poderia usar sem nenhum problema e tudo mais. Então, o que a gente usou como método de justificativa para realizar o trabalho? Então, aqui um exemplo. O presente estudo se faz relevante, eu estou contando por que o estudo é relevante, né? Uma vez que, levando-se em consideração a quantidade de uso dos instrumentos de níquel-titânio, de rotação contínua, teremos melhores parâmetros para se avaliar a qualidade desses instrumentos após diferentes ciclos repetitivos em canais radiculares, né, com curvatura por meio da microscopia eletrônica de varredura. A gente queria ver o que acontece com os instrumentos após o uso, né? Então, obviamente, as alunas fizeram um levantamento desses trabalhos, né? E dentro desses trabalhos que elas levantaram para fazer a pesquisa, para escrever, igual vocês estão fazendo os fichamentos dos trabalhos, elas levantaram como é que os instrumentos estavam sendo fabricados, uma análise crítica, né? Como é que se eles estavam bem acabados e tudo mais. E existem métodos que avaliam isso, por exemplo, a microscopia eletrônica de varredura é um método que avalia, né, a qualidade desses instrumentos endodônticos. E só para você ter uma ideia, quando a gente analisa a superfície do instrumento, a gente pode encontrar inúmeros defeitos nesses instrumentos. Por exemplo, a gente pode encontrar arranhaduras, microcavidades, rebarbas nesses instrumentos e tudo mais, né? E aí, eu posso, às vezes, encontrar defeitos de acabamento superficial que a gente não vê a olho nu e que a gente detecta. Então, você tem rebarbas, por exemplo, na superfície do instrumento. Você tem, às vezes, pode encontrar microporosidades, ou seja, você tem muitos defeitos de acabamento superficial. Instrumentos, por exemplo, que deveriam ter uma ponta regular, mas às vezes nem ponta tem, uma ponta totalmente cega, que não deveria ser assim, e a gente não consegue detectar isso a olho nu. Só que imagine todos esses defeitos submetidos a esforços, ou seja, você usa uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, e aí o que acontece? Começa a criar trincas na superfície do instrumento que pode levar à ruptura mais cedo do que o esperado. Então, significa que às vezes o clínico está lá trabalhando, ele está usando às vezes a segunda vez e esse instrumento pode fraturar. Mas o que acontece? Às vezes teve algum defeito que pode ter vindo de fábrica, que propagou isso, e aí que levou a esse acidente. Ou às vezes você tem defeitos mais grosseiros ainda. Aqui tem rebarbas, né? Que isso aqui pode desprender. Se você não trabalhar dentro dos limites do canal, por exemplo, isso pode desprender e jogar esse fragmento para fora do canal. Então são tudo métodos de investigação, né? Que a gente pode analisar. Isso aqui é uma linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo e nós já publicamos alguns trabalhos. Esse aqui foi um que saiu do grupo de TCC, que foi publicado na Robrac. Esse a gente analisou as falhas na superfície desses instrumentos, né, antes do uso, ou seja, quando eles chegavam de fábrica, a gente pegou eles lá antes de usar e a gente levou lá na microscopia eletrônica de varredura e ampliou essas imagens. Então você pode ver aqui nessa primeira imagem aqui, ó, que você tem uma irregularidade da lâmina, uma lâmina totalmente com abotamento aqui, ó. Ela já não corta essa parte, ela vem de fábrica desse jeito. Então você pode ver uma lâmina que não está perfeita, ela está irregular, algumas rebarbas. Todos esses defeitos foram encontrados antes da gente usar. Então isso pode até sinalizar também ao clínico, né, que não podemos usar instrumentos repetidas vezes, né. Quanto mais a gente usar instrumentos novos, menos acidentes a gente vai ocorrer. Então, a gente pode estudar um monte de situações nessa linha de pesquisa que eu estou mostrando para vocês. Eu estou partindo, evidentemente, de uma coisa que a gente vem estudando. Eu posso ter, por exemplo, uma fadiga cíclica do instrumento, ou seja, o instrumento fica concentrado sempre num ponto, ele vai lá em ruptura, né?
Então são situações que eu posso investigar, né? Às vezes eu não, por que o instrumento fratura mais que os outros e tudo mais, usos repetitivos que podem causar esses defeitos. Então a justificativa em si, como que eu vou estruturar essa justificativa? Primeiro ponto é descobrir aqui o porquê da pesquisa. Então você vai contar, olha, a pesquisa será realizada com a justificativa de isso, 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 que trará benefícios disso, 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 né? E por que eu estou dizendo isso? A gente tem que fazer uma boa justificativa para o seu trabalho, porque hoje nós temos órgãos financiadores que podem financiar, patrocinar a sua pesquisa. Aqui exemplos de órgãos financiadores governamentais, o CNPq e a CAPES, do qual, se o seu projeto for bom, né, você pode angariar fundos, ou seja, você pode ter uma bolsa para realizar a sua pesquisa, o que é muito interessante em termos de a gente angariar fundos e reduzir custos e despesas em cima da sua justificativa. Então, a sua justificativa ela deve enfatizar o quê? Primeiro ponto, o estágio em que se encontra a teoria no que diz respeito ao tema. Nós já falamos isso dentro de sala de aula, a importância da pesquisa, né? O que o seu tema que você está propondo tem de relevante e o que já foi estudado a respeito. Então, é por isso que aquela retrospectiva, aquela revisão de literatura que vocês vão fazer, ela é importante. Você sai de um estágio lá inicial e vem contando como é que está o estágio atual, né, daquele tema. Então, eu dei o exemplo agora dos instrumentos endodônticos. O que está tendo aí de acabamento superficial dos instrumentos? O que a pesquisa tem mostrado que já melhorou? Aqueles são trabalhos, alguns trabalhos antigos, outros trabalhos mais atuais, mas o que já melhorou nisso? Porque na medida que a pesquisa aponta problemas, a indústria evidentemente tem que melhorar a qualidade dos instrumentos. O que tem sido feito, por exemplo? Então é um estágio atual em que encontra a teoria em relação ao tema. Segundo ponto, as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer, ou seja, confirmação geral, confirmação na sociedade particular em que se insere a pesquisa, especificação para casos particulares, a clarificação da teoria, resolução dos pontos obscuros. Então, partindo disso, o que eu vou falar numa justificativa? Bom, a minha pesquisa vai confirmar, vai trazer benefícios da sociedade que, por exemplo, numa melhoria de uma doença, por exemplo, né? Então, se eu fosse fazer, eu vou dar um exemplo agora atual, do coronavírus, né? Eu vou fazer uma pesquisa, eu quero descobrir se o medicamento é eficiente para o coronavírus. Então, eu tenho que justificar que é uma pesquisa de extrema importância, porque vai se testar uma droga, e essa droga pode trazer grandes benefícios para a sociedade, haja visto da situação atual, né? E trazer mais uma ideia clara, né, desses problemas. Então, é uma maneira de você justificar o seu trabalho. Importância do tempo do ponto de vista central. Então, esses são 3 pontos iniciais que você deve enfatizar na sua justificativa para, entre aspas, vender o peixe. Eu tenho que vender o peixe, porque é aqui na justificativa que você vai encontrar por que o seu trabalho é bom, por que o seu trabalho deve ser selecionado, por exemplo, numa disputa de bolsa, por exemplo. Importância do tema nos casos particulares em questão. Possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto. Descoberta de soluções para os casos gerais e particulares. O que a sua pesquisa está trazendo de descoberta? A justificativa difere da revisão bibliográfica, olha só, e por esse motivo não apresenta citações de outros autores, ou seja, aqui você vai contar de uma forma que convença, né, por que o seu trabalho é importante. Então esses são os pontos que vai te nortear na construção da justificativa. E quando eu falo em hipótese, como eu devo construir as hipóteses? E aí, o que acontece? Existem muitos equívocos na escrita
Porque as pessoas colocam hipóteses como se fossem os resultados esperados de uma pesquisa, e não é isso. A hipótese é aquilo que eu vou testar. Então vamos supor que eu estou testando se uma droga ela é mais eficiente do que a outra. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu vou testar, por exemplo, que a água, somente a água, desculpe, por exemplo, eu vou dar um exemplo atual, né? Se o álcool gel, estou testando o álcool gel e a água. E eu vou testar se o álcool gel, por exemplo, é mais eficiente na degermação, na limpeza das mãos do que a água propriamente dita. Então essa é a hipótese a ser testada. Eu vou testar se a eficiência do álcool gel, se o álcool gel é mais eficiente do que a água. Não significa que aqui nessa hipótese um é melhor do que o outro. Eu vou testar, né? Mas eu posso colocar às vezes na hipótese uma probabilidade, por exemplo, que possa acontecer, mas não necessariamente isso é uma verdade, é uma hipótese. Por que é uma hipótese? Porque eu ainda não testei, eu ainda não fiz o experimento, por isso que tem esse nome, hipótese. Eu estou imaginando que um é melhor que o outro. Mas, a partir do momento que eu testo, aí eu vou confirmar aquela hipótese inicial. Não, a hipótese inicial é que o álcool gel era melhor que a água para a degermação, por exemplo. Então, a gente parte desse pressuposto. E aí, eu queria passar esse vídeo aqui para vocês verem. Introdução à ciência. A ciência, ciente, traduzido, conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Ela é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona através da investigação ou estudos racionais direcionados à descoberta de verdades compulsoriamente atreladas e restritas da realidade universal. Em sentido estrito, a ciência refere-se ao sistema de descobrir conhecimento baseado no método científico. O método científico pode ser definido de uma maneira ou conjunto de regras básicas empregadas na investigação científica com o intuito de obter os resultados mais confiáveis possíveis. Ele é formado por observação, ser sistemático, que resultará em pergunta, que irá gerar uma hipótese que deve ser testável, logo após ser realizado um experimento ou análise lógica, que irá gerar um resultado. Caso o resultado seja diferente da hipótese formulada, você terá uma hipótese rejeitada. Então o ciclo deverá ser feito até que tenha uma hipótese aceita, ou seja, resultado igual à hipótese inicial, que irá gerar uma conclusão ou teoria científica. As principais condições científicas para a são criação de vacina, descoberta e eletricidade e viagens espaciais. Então é interessante, vocês viram todo o delineamento experimental. É aquilo que eu falei desde o início, observação, né? Eu acho que esse é um detalhe importante dentro de um interesse para uma pesquisa. O que está acontecendo aí de problemas? O que está acontecendo que eu possa investigar, que eu possa melhorar a qualidade de vida do indivíduo, que eu possa me tornar melhor por isso, né? E a partir dessa observação, você detecta um problema. Então, eu vou fugir um pouquinho da minha área e dar um outro exemplo, né? Nós temos, muitas vezes, problemas com coroas ou pinos de fibra de vidro, por exemplo, que não para no canal. Às vezes a pessoa cimenta um pino e depois esse pino, com um esforço motivatório, ele sai. Então, por que sai? Primeiro ponto, será que eu errei na técnica? Né? Será que houve alguma quebra de protocolo? Por que sai? Então vou fazer uma pesquisa para descobrir qual que é a melhor técnica de cimentação de um pino para que evite que ele saia, né? Então eu vou testar um pino A com um pino B, ou um cimento A com um cimento B. Então a hipótese testada é que o cimento A
tem mais resistência que o cimento B, então os pinos sairiam menos, né? Teria menos falhas. Então eu estou fazendo uma hipótese. A partir da definição da hipótese, eu vou fazer o meu experimento. Eu vou desenhar um método e vou fazer o meu experimento. E aí eu vou confirmar, né? Através dos resultados eu confirmo. Será que o pino A foi melhor que o B? Então eu vou aceitar essa hipótese que eu coloquei lá no início. E a partir disso, a partir dos resultados, eu tiro as minhas conclusões do trabalho. Não sei se ficou claro isso aí. Então, através da hipótese, por exemplo, através dos resultados a serem obtidos, espera-se demonstrar que o uso repetitivo, um exemplo aqui, dos instrumentos rotatórios provoca deformações e alterações na superfície dos instrumentos, aumentando o risco de fratura dos mesmos. Demonstrar os possíveis efeitos de acabamento superficial dos instrumentos rotatórios antes do uso clínico. Então, olha só, eu coloquei duas hipóteses aqui, um exemplo daquele partes constituintes do projeto. E aí está aqui, ó, demonstrar os possíveis defeitos de acabamento superficial dos instrumentos rotatórios antes do uso. Então eu não estou falando que tem defeito, eu vou tentar demonstrar. Eu faço uma hipótese, eu estou acreditando que tem defeito, mas eu posso analisar e não encontrar nenhum defeito. Então eu rejeito aquela minha hipótese inicial. Então não é resultados esperados, né? É uma previsão, mas que vai se confirmar depois que eu fizer o experimento. Então a hipótese é a proposição testável, aquilo que eu quero testar. O que você vai testar do seu trabalho? Que pode vir a ser uma solução de um problema. Como chegar a uma hipótese? O processo de elaboração da hipótese é de natureza criativa. Então olha só esse slide. Para que uma hipótese possa ser considerada logicamente aceitável, aceitar uma hipótese, ela deve apresentar determinadas características, requisitos, mediante os quais se torna possível decidir acerca da testabilidade das hipóteses. Então, quando eu for escrever, o que ela deve ser? Ela deve ser conceitualmente clara, né? Deve ser específica ao que se quer verificar, ter referências empíricas, deve ter referências empíricas, ser simples, autoexplicativo, né? Não enrolar tanto, né? Deve estar relacionada com as técnicas disponíveis. Então, aqui nós temos algumas características também que é importantes: relevância, apoio teórico, especificidade, clareza, né? Profundidade, originalidade, né? Então, são características que nos ajudam nessa construção da hipótese, né? Então, se eu posso resumir, justificativa, ela vai, entre aspas, vender o peixe do seu trabalho. Você vai contar por que o seu trabalho é importante, por que ele é relevante, o que ele vai ajudar, o que ele vai trazer de novo. Isso seria uma das justificativas. Hipótese é aquilo que você vai testar, né? Eu quero testar se uma técnica de clareamento é melhor que a outra. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero testar, por exemplo, se o clareamento sem o uso do fotopolimerizador, por exemplo, para ativar o gel, será que é o mesmo resultado do que eu usar uma luz, né, um foto melhor, né, ou não usar nada? Eu vou testar isso. Isso seria uma hipótese. Então eu provo, olha, o fotopolimerizador traz benefício no clareamento, acelera o clareamento. Eu vou testar isso. Mas às vezes eu faço uma pesquisa do qual o grupo A eu não usei nada, usei só o gel. E o grupo B, eu usei o gel de clareamento e usei o fotopolimerizador para ativar o gel, para acelerar a reação. E aí eu não encontro diferença, né? Então, o que eu provei aí? Depois que eu fiz os resultados, eu acreditava, por exemplo, né? Estou dando um exemplo, gente, que o fotopolimerizador poderia melhorar, mas ele não melhorou, né, nessa minha pesquisa. Então, eu rejeito aquela hipótese inicial. Então, só para você ter uma ideia na clareza. Não estou dizendo aqui que o fotopolimerizador não tem influência no clareamento, não é isso. São maneiras que você pode construir essa elaboração dessa sua hipótese. Rigorosamente, todo procedimento de coleta de dados depende da formulação prévia de uma hipótese, é claro. Então, para me coletar esses dados, eu vou fazer uma hipótese, né? Então, as hipóteses são necessárias em todas as pesquisas? O que vocês acham? Olha só, geralmente,
nos estudos em que o objetivo é o de descrever determinado fenômeno ou características de um grupo, as hipóteses não são enunciadas formalmente, né? Então, hipóteses também são diferentes de objetivos. Objetivo é aquilo que você visa, né? E aí, já naquelas pesquisas que têm por objetivo verificar as relações de associação, dependência, ou seja, uma variável tem dependência sobre a outra, o enunciado claro precisa ter hipótese que constitui um requisito fundamental. Então, se eu estou testando, por exemplo, a droga A em relação à droga B, né? Essa hipótese, ela torna-se fundamental eu descrevê-las, né? Se eu quero saber se, por exemplo, um cimento endodôntico tem influência numa alteração de cor, né, de um dente, eu estou testando lá um cimento, e eu estou vendo que está alterando a cor do dente, né? Eu pergunto, será que aquele cimento tem influência no manchamento desses dentes? Eu formulo a minha hipótese. Depois eu vou testar para ver realmente se essa hipótese é verdadeira ou não. Então esses foram o objetivo da aula. A gente tem elucidado essas questões, né, da hipótese e da justificativa, que eu acho que vai ajudar vocês melhor na escrita, tá? Eu me coloco à disposição. A próxima aula nossa, nós iremos falar da construção e dos objetivos gerais e específicos. Eu vou me colocar também à disposição, através dos fóruns, das perguntas, das dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem colocar as suas dúvidas por aqui, que eu vou responder todas, tá? Um abraço e bons estudos.